Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Nityanamane Shri Krishna Lila Katanya Sudakshana Dhari Madhuri Gunashchayuktam Varam Varanyam Purusham Mahantam Narayanantam Shirasa Namami Shri Dhammadina Bhakta Shuru Manincha Shri Krishna Padapaditai Kadidi Chaitanya Lilamrita Sara Saram Narayanantam Satatam Papadi Savavasmi Nadivame Tvamina Iti Vinayaranditvam Nayamam Charanantikam Mahagranta Javadar Kiteshara Bhaktanta Kuri. Então, estamos já. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Acabando o Jagadharma, né? Vamos entrar no capítulo 39, intitulado Entrando em Lila. Então a gente viu que o Vijay Kumara ficou extremamente animado, já está avançando cada vez mais, né? Que a gente está nesse época dele, ele está escalonando a sua bhakti, sua devoção. E começa assim o capítulo. Agora, uma avidez intensa se apossou de Vijaya Kumara. Nada parecia mais satisfazê-lo. E ele não podia mais pacificar, acalmar seu coração, mesmo após ter o darshana de Jagannatha Deva no templo. Né? Ele estava começando a ficar muito animado, porque o Siddhadeha dele estava aflorando. Ele, há muito tempo, ele tinha entendido os fundamentos de Rasa Tattva, mas era somente agora, sob a companhia de Shri Gopala Guru Goswami, que ele veio realmente entender Madhura Rasa e com seu Staibhava, Vibhava, Anubhava, Satvika Bhava e Vyabhichari Bhavas, que são os componentes, a gente falou aqui, Sadevasana, são os componentes de Rasa. Diferentes bhavas manifestaram seu coração em épocas diferentes. Por agora, um bhava surgia e emergia nele em júbilo. Então, outro bhava invadia seu coração, ou seja, um sentimento aparecia, invadia o coração, depois esse sentimento ia e aparecia outro, assim por diante. Ele estava assim, sobrecarregado de emoções transcendentais. Ele passava seus dias desse modo, completamente indefeso para parar o despertar e movimentos desses sentimentos do seu coração ou sua transformação em outro bhava. Consequentemente, certo dia, ele se aproximou dos pés de lótus de Guru Goswami, com torrente de lágrimas jorrando dos seus olhos, e fez o seguinte pedido: Prabhu, pela sua compaixão ilimitada, eu aprendi tudo, porém eu não posso controlar meu verdadeiro eu. Então, desculpa, eu não posso firmemente estabelecer-me em Krishna Lila. Bondosamente, por favor, conceda-me qualquer instrução que você possa me dar que pense que seja adequadas para a minha condição presente. É interessante que é como se ele quisesse, né, o verdadeiro eu quisesse sair, está saindo do armário material, ele quisesse sair e ele não sabe, ele não está sabendo como é que era aquilo ali. É uma sensação nova. Ah, né? Como quiser sair do ovo, uma coisa assim, quer sair do ovo, mas você não entende muito bem, você sente aquilo tudo, aquelas emoções, mas você não consegue controlar, não tem essa experiência. Por isso que ele vai procurar um guru dele. Né? Esse Guru Goswami ficou assim, muito, muito emotivo, né? Com muitas emoções,
Ao ver esses bhavas de Vijaya Kumara, pensou consigo mesmo: ó, quão glorioso e maravilhoso é a natureza de Krishna Prema. Isso me faz feliz. Desculpa, ele faz felicidade para ser sofrimento e vice-versa. Então ele disse a Vijaya Kumara: meu querido filho, agora você deve adotar os meios pelo qual você pode entrar em Krishna Lila. Qual é o método para fazer isso? Então, às vezes, tem algumas pessoas que acham que vão por si mesmas, podem entrar nessas lilas, né, pelo seu próprio esforço, e aprender um pouquinho, agora, não, estou sentindo isso. Sempre tem que ter a tutela, até o final tem que ter a tutela do guru. Na verdade, ele vai mostrar que depois do final, né, dessa existência, a gente ainda fica sob a tutela de alguém. A diva, ela sempre está sob a guia de alguém. Essa é a nossa natureza feminina espiritual, de Shakti, né? Está sob a tutela de alguém. Né? E esse alguém sob a tutela de alguém. E esse alguém lá no final, sob a tutela de Shaktiman, que é Krishna. Mas quando alguém está tão próximo, sob a tutela de Krishna, como no caso de Radharani, as coisas invertem às vezes. Às vezes Krishna fica dependendo. Não. Essa é a natureza de Prema. Goswami. Srila Raghunatha Dasa Goswami prescreveu o método para entrar em Krishna Lila no seguinte shloka: Nadarman Shrutigana Niruktan Kilakuru Vraje Radha Krishna Prachura Paricharyam Ihattanu Shati Sunanandishrapatis Tatve Guru Varam Mukunda Preshtatve Smaraparam Ajastram Nanumanaha, que é o verso 2, né, do Manashiksha. São as instruções que são dadas à mente, né, livreto pequeno, mas é profundo, de Srila Raghunatha Dasa Goswami. Tradução do verso. Então, minha querida mente, por favor, não faça nem Dharma, nem a Dharma mencionada nos Shrutis. Você deve servir profusamente a Sri Radha Krishna Yugala aqui em Vraja, pois os Shrutis afirmaram que eles são o princípio mais elevado da adoração suprema e a verdade absoluta suprema. Sempre medite em Chatinandana, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que está ricamente adornado com a compleição e sentimentos de Srimati Radhika, como sendo não diferente de Sri Nandanandana Krishna. Né? E sempre se lembra de Shri Gurudeva como o mais querido a Sri Mukunda. Não perca tempo, continua Guru Goswami, em vão deliberando sobre as atividades corretas e incorretas, ou seja, Dharma é Dharma. Tanto que tem um verso da Gita, né, 18:6, Sarva Dharma Parityajama, né, e Krishna fala, ó, larga isso. Óbvio, sempre reforçando que é no final da Gita, né? Então, não perca tempo em vão deliberando sobre Dharma e Dharma, mencionado ali no Shastras. Em outras palavras, você deve abandonar completamente a razão e a lógica do Shastra e se ocupar no sadhana de Niraganuga Bhakti, de acordo com a avidez desenvolvida em seu coração. Servir profundamente em serviço amoroso a Sri Sri Radhakrishna em Vraja. Isto é, ocupar-se em Bhajana of Vrajarasa, em adoração nesse humor de Vraja. Se você perguntar quem vai lhe ensinar sobre a meta e o objeto de Vrajarasa Bhajana, então, por favor, ouça. Após Vrajalila, nosso Prananata Sri Nimananda apareceu no ventre de Shri Shatideva, Neidaji,
em Prachana Vrindavana, Prachana escondida, oculta, na Vrindavana oculta, chamada Sri Navadvipa Dhamma. Shatinandana Gaurahari, Chaitanya Mahaprabhu, não é ninguém mais além de Krishna, o filho do Senhor de Nandishvara, Sri Nanda Maharaj. Nunca considere Sri Chaitanya Mahaprabhu como sendo inferior a Krishna em qualquer aspecto de tattva. Ele apareceu em Navadvipa e mostrou um Bhajana Lila, sim, diferente. Então você nunca deve abandonar Vraja Bhajana pensando que ele, Krishna, é Nava, no caso de Chaitanya aqui, né, é Navadvipa Nagara, o amante que desfruta suas consortes, com suas consortes em Navadvipa. Ele é o próprio Krishna, mas você não deve perturbar aqueles no caminho de Archana, que meditam nele separadamente de Krishna e realizam sua adoração com mantras separados. Então, porque ele falou isso aqui do Navadvipa Nagara, que tem pessoas que pensam que Chaitanya Mahaprabhu, por ser Krishna, ele vai agir como Krishna. Ou seja, a Nagara já viu que é herói, né? Então ele como Chaitanya Mahaprabhu, ele usufruiria de outras moças. Eles chamam, são os Gauranga Nagaris, é uma variante de Bhakti. Não é Bhakti, não. Eles têm essa concepção distorcida. Então ele fala, não confunda com isso. Em Rasa Marga, ou seja, no caminho de Rasa, ele é exclusivamente o objeto de bhajana, como Sri Radha Vallabha. E ele apareceu como Shatinandana, o único guru de Vrajarata, Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, realize bhajana de Sri Shatinandana como Krishna presta, o mais querido de Krishna, que está considerando como desculpa, ou seja, considerando como o guru que é muito querido a Krishna, considerando Mahaprabhu como o guru que é muito querido a Krishna. Antes de realizar Radha Krishna Smarana, essa meditação em Radha Krishna, sempre se lembre de Gaura Lila, porque isso vai estimular e despertar seus sentimentos de Ashta Kaliya Krishna Lila, aqueles 8 períodos das atividades de Krishna. Sempre realize Bhajana Gurudeva, né? Adoração a Gurudeva, como sendo ninguém mais que uma Vraja Yuteshwari, ou uma Sakhi, ou seja, uma líder de grupo, né, de Vraja, ou uma amiga. Sakhi é amiga e Yuteshwari é líder do grupo. Entre em Vraja Lila por realizar Bhajana dessa forma. Aí o Vijaya fala assim, Prabhu, agora eu vou colocar de lado os argumentos dos Shastras e todos os outros caminhos, porque eu fiquei assim extremamente ávido para fazer um serviço apropriado em Ashta Kaliya Krishna Lila, como foi ensinado e demonstrado por Sri Gaurangadeva sob a guia do meu guru Rupa Sakhi, ou seja, do meu guru, cuja forma é de uma Sakhi, de uma amiga. Por favor, instrui-me como é que eu posso fazer com que a mente se fixe nessa atitude de forma que eu possa alcançar essa meta. Aí o Goswami. 2 temas têm que ser claramente entendidos nessa concepção aqui. Opa. Upasya Pariskrit e Upasaka Pariskrit. Primeiro, Upasya Pariskrit significa refinar a concepção e perceber a verdadeira natureza do Upasya, ou seja, o objeto da sua seva, do seu serviço. Você já
alcançou o passe para escrito, porque você entendeu essa tátua. Então você tem que saber o objeto, com detalhes, o objeto do seu serviço. Mas, adoro Krishna, mas não sei direito o que é que Krishna gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, assim por diante. Ah, Existem desculpa, 11 bhavas, né, que vai ser o Ekadasha bhavas, com respeito ao Upasaka Pariskriti. Você, que aí o Upasaka vai ser a pessoa que adora. Então, né, ele vai ter que entender quem é você bem direitinho e quem é o objeto da sua seva bem direitinho. Existem 11 sentimentos, né, condições, digamos assim, em cada Shabbat, com respeito ao Upasaka Pariskriti. Você alcançou quase todos eles, mas ainda assim você necessita de ficar mais firmemente estabelecido nessas condições. A Vidya fala assim, por favor, me explique esse Ekadasha Bhava para mim completamente de novo. Goswami, eles estão os seguintes. Número 1, Sambandha, que é um relacionamento que você tem com Krishna. 2, Vayasa, a sua idade. 3, Nama, seu nome. 4, Rupa, sua forma pessoal, né? Sua beleza. Yuta, 5, grupo. Grupo que você se encontra. Vesha, a sua roupa. Né? Isso tudo falando do eu original, claro. Anya, instruções específicas. Vassa, sua residência, onde você mora. Seva, seu serviço exclusivo. 10, Parakasta, Shwasa, a emoção mais elevada, na qual o aspirante é a própria vida do aspirante. E, por último, 11, Palha da Sibhava, o sentimento de uma serva sob a proteção de Sri Radha. Então, são 11 aspectos relacionados ao seu Swarupa, a sua verdadeira forma. A Vidya vai perguntar, como sempre, um por um. O primeiro, o que é Sambandha? O que é o relacionamento? Goswami diz, o sentimento de Sambandha é próprio baluarte, né, fundação deste tema aqui. Os sentimentos com os quais uma pessoa se relaciona com Krishna, quando ele estabelece esse sambandha, determina seu estado correspondente de perfeição, né, seu siddhi. Aquele que aceita Krishna como seu mestre, quando ele estabelece este relacionamento com ele, se torna dasa, servo. Aquele que aceita Krishna como seu sakar, o filho, sakar, sakar amigo, ou filho, ok. Aquele que aceita Krishna como seu sakar, o filho, quando ele estabelece o relacionamento, se torna sakar ou parente, respectivamente. Aquele que aceita-o como marido na, uh, no relacionamento marital, conjugal, torna-se uma belíssima senhora em Dwaraka. Chantarasa é ausente, não existe Chantarasa em Vraja. E mesmo Dasarasa é muito tênue. Então, esse humor, como a gente vai falar, de neutralidade não existe em Vraja. Não existe. Mesmo as pedras, teoricamente seriam Chantarasa, elas não estão em Chantarasa. Né? Não são neutras, não são só absortas, o prazer não procura mais seu prazer. Elas estão sempre servindo a Krishna de uma forma ou de outra. Às vezes as árvores, quando Krishna passa, as árvores estendem, né, seus galhos neles para proteger Krishna do sol. Então tem uma coisa de proteção, né, de vassalharasa,
Krishna se encosta nela, tem aquela coisa como se fosse amigo. Então tem umas misturinhas. Mas Shantarasa não existe. A pedra derrete quando, né, Krishna passa com a pedra, com suas pegadas e assim por diante. Então tem umas coisas diferentes lá. Então Shantarasa não existe lá. E mesmo essa coisa do ser servo, ele existe, mas num grau bem menor. Né? Mesmo os filhos dos servos de Nanda Maharaja, eles têm um quê de amizade ali, né, com Krishna. Digamos assim, um filho mais velho de um servo de Nanda Maharaja, às vezes pode proteger Krishna, tem um quê de Vatsalya. Assim por diante. Em qualquer caso, este relacionamento é estabelecido de acordo com o ruchi, com o gosto do adorador. Sua natureza, aí, né, ele está falando com Vijay, sua natureza feminina. E sua inclinação está se encontra em Parakya Rasa. Todo mundo se lembra Parakya, né? Extraconjugal. Então, você é uma atendente subordinada de Vraja Vaneshwari. E Ishwari é a senhora Vana das florestas de Vraja. O samband, esse relacionamento que você cultivou e percebeu plenamente entre aspas, eu sou uma serva da é, atendente mais confidencial de Srimati Radhika. Então, ele já está dando a posição de Vijaya no mundo transcendental. É uma moça que é serva de uma atendente confidencial, de uma amiga confidencial de Srimati Radhika. Srimati Radhika é a dona da minha própria vida e Krishna é a vida dela, de Srimati Radhika. Portanto, Sri Radha Vallabha Shri Krishna é certamente o Senhor da minha vida. Então, ele está falando como o outro deve pensar, porque aquilo que ele é, aquilo que ele é. Aí Vijay fala, olha, eu ouvi que nossa Acharya, Srila Jiva Goswami, era a favor do relacionamento em Swakyabhava, em um relacionamento conjugal, é, marido e mulher. Isso é verdade? O Goswami fala assim, olha, nenhum dos seguidores de Sriman Mahaprabhu estão fora do Parakyabhava transcendental e puro. Swarupa Goswami é o único guru do transcendental Parakyarasa. Ele deu instruções sobre o puro e transcendental Parakyabhava, estilo Diva Goswami, assim como Sri Rupa Goswami e Sanatana Goswami, seguiram seus passos e mantiveram a mesma opinião. Sri Diva Goswami nunca acalentou qualquer sentimento independente de Swakya Bhajana. Contudo, ele observou um traço de Swakyabhava em alguns dos Upasakas, dos adoradores de Vraja. O Swakyabhava de Vraja é encontrado somente aonde o Samartarati tem um vestígio de Samanjasarati nele. Aqueles que mantêm um, um sentido assim leve de Swakyabhava, quando eles estabelecem um relacionamento com Krishna, são, na verdade, Swakya Upasakas. Então, Jiva Goswami, ele, óbvio que ele é uma golpe e tudo mais, uma amiga íntima de Krishna. Então, só que em alguns escritos dele, ele glorifica o relacionamento marido-mulher. A Vidya tem dúvida em cá, mas ele acha que esse é o máximo ou não é. Então ele está explicando aqui que Diva Goswami ele observou que tinha umas pessoas em Vraja que tinham esse sentimento. Por isso que ele está estabelecendo aqui o que realmente é. Continuando.
Srila Jiva Goswami tinha dois tipos de discípulos. Aqueles com Parakyabhava puros, né, que só queriam esse amor extraconjugal, e aqueles que adoravam com sentimento misturado de Swakya Bhava. Então, ele tem dois tipos de discípulos, né? Consequentemente, ele deixou assim instruções separadas de acordo com as inclinações de cada discípulo. Por isso que ele escreveu uma coisa, escreveu outra, assim como Vyasadeva. Vyasadeva não escreve umas coisas para umas pessoas e outras para as outras pessoas, porque ninguém é igual. Este fato está claramente estabelecido pelos Loka Swachaya Likitan Kinchit no seu comentário ao Jwala Nilamani chamado Lochana Rochani Rika. Eu já li também uns dizem que para preservar justamente esse tema que é mais delicado, né, do amor extraconjugal, ele escreve isso também. Inclusive, também já li outros Vaishnavas dizendo que nessa época a sociedade era muito conservadora. E para não causar nenhum distúrbio, ele, Jiva Goswami, ele escreve também sobre sua Kiabhava, para evitar qualquer problema, né, os governos eram muito conservadores, eles poderiam não entender e perturbar os Vaishnavas que adoravam Parakia no amor extraconjugal. Aí Vijaya fala assim, muito bom, eu entendi que somente o Parakia Bhajana inadulterado é aceito na concepção Gaudiya pura. Agora, eu entendi Sambandha, esse relacionamento. Por favor, fale-me sobre o segundo tema, que é Vayasa, ou seja, idade. Goswami, o Sambandha que você estabeleceu com Krishna resultou no seu Swarupa sem precedentes, sem paralelos. Opa, vamos de novo. O Sambandha que você estabeleceu com Krishna resultou no seu Swarupa, Vraja Lalana Swarupa, de uma Vraja Gopi, que é ímpar. Então, Vraja Lalana Swarupa é uma menina, Lala é menina. Né? Agora, por favor, desculpa. Agora, para servir nessa forma, dessa menina, você necessita de uma idade adequada. A idade adequada é de Kishora ou Kashora, que é a idade entre 10 e 16 anos, ok? Sempre lembrando, não é que ele vai se transformar naquilo, né? Não é que o sadhaka, o praticante, vai se transformar numa menina. Ele é já essa menina, essas características ele já tem, ou ela, né? Ela já tem. Então isso vai aflorar. Não é que ele não tinha e vai ter, né? Tem umas pessoas que têm essa concepção, meu Gurudev, ele refutava fortemente, porque o argumento dele é justamente, se você não tinha nenhuma forma original, você o que era? Era sem forma. Então ele diz que essa concepção tem um vestígio de Advaitavada, né? Ou seja, você não tinha nada, uma forma nenhuma, você faz seu bhajana, seu sadhana, e nesse momento você escolhe, de acordo com o seu bhajana, seu sadhana, se você vai ser amigo, amante, whatever, né? E assim por diante. E tem umas pessoas que acreditam nisso, mas não é corroborado aqui pela gente. Então, essa forma já existia, sempre existiu, tanto que ela é transcendental, né? Tempo, espaço. Então, não é que ela passa a existir, ela está ali adormecida e manifesta. Então, a forma do Vijay, a gente vê que essa menina, Radhe,
Tem uma mão aí, mudar de pergunta. Diga, Prabhu. Jai Prabhu Pranandas, eu posso fazer uma pergunta, Prabhu? Até duas, três. Prabhu, obrigado. Ah, então, dentro desse conceito que já existia a forma, como é que a gente pode entender que a afirmação de que a alma vem do Tatasta Shakti? Ah, Se já existia uma forma, como é que eu vou harmonizar essa informação de que já existia uma forma preparada para mim, transcendental lá, e aí eu venho do Tatasta Shakti, que daí vai aceitar vários corpos segundo os meus desejos, as minhas situações, né? Assim, como que não, assim, não dá para fechar uma lógica desse início, né? Início em Tatasta e depois já com uma referência em Goloka Vrindavan, né? Também, ou pode ser uma forma transcendental em outro Vaikunta. né? A pergunta recorrente é teu tema mais comentar. O negócio é o seguinte, não teve início, né? Antes de mais nada, não tem um início. Eu não iniciei, eu não vim de nenhum lugar, porque Tatasta Shakti, e, na verdade, não existe um local chamado Tatasta, não existe. Na Gurudeva ele explica na origem da diva, tem várias, é bem interessante, é a origem da diva, o nome de livro. E a gente fala, como ele aqui mesmo no Jaiva Dharma, fala, não, você não pode entender aí, né, a gente está falando esses temas para você aproximar da verdade, ter um conhecimento, né, que é Nyaya, tá? Lógico, tem exemplo. Não, é parecido com isso, quando a gente fala muito aqui, né? Não, olha, é parecido com esse mundo, pererel, só para a gente ter uma pequena ideia. Mas ele diz que não existe uma região chamada Tatasta. Nós somos Tatasta Shakti, né? Tanto que tem três, Maya Shakti, Tatasta e Chit Shakti. São três energias que são pessoas. Maya é uma pessoa, Jiva é, é, é uma pessoa, né? Tem pessoa, e a Chit nem falar, Krishna tem pessoas. Então a gente não vem de Tatasta Shakti. O próprio Jiva Goswami, ele fala no Tattva Sandarbha, tem um Sandarbha, ele fala que a gente está aqui desde tempos anadi, imemoriais, né? Então não tem um começo. Então essa forma, ela também não tem um começo. A forma original, ela não tem um começo, né? Ela sempre existiu, ela não se transformou. Mas será que a gente sempre fala aqui que você não caiu de lugar nenhum, né? A gente sempre teve envolvido com a matéria, sempre com a matéria. Então, não é que existe uma região ali, limite, que você estava ali e desceu para cá, né? Por ser tatasta, por ser, por a gente ter essa natureza, né? Esse tempo teve aqui, tem no capítulo 15, eu acho também aqui, que fala de Tattva. Ele também, Bhaktivinoda Thakur, ele fala isso também. Que a gente sempre teve nesse mundo. A gente nunca ah, teve no mundo, né, transcendental, tudo. Então, só que a gente tem essa natureza, por isso que é considerado outra Shakti, outro Tattva. Né? Maya Tattva, Jiva Tattva, Krishna Tattva. Nós somos um Tattva meio é, separado. Na própria Gita fala que a alma é algo adbhuta, que ele fala é uma coisa maravilhosa. Ele fala duas vezes, se não me engano, na Gita. De algo maravilhoso, é algo maravilhoso, algo assombroso, eles traduzem como assombroso. É uma coisa assombrosa, porque ele tem essa capacidade, essa característica que é bem singular, né? Que é muito louco isso. Você é uma golpe, olha que loucura, né? Você é uma golpe, mas você está aqui, né? Como é que é isso? Isso que fala que é assombroso, essa coisa assombrosa. Então você sempre foi golpe, né? Sempre esteve aqui nesse mundo, faz parte da vida, e um belo dia vem um guru, golpe, golpe, pode ser amigo, né? E você começa a despertar isso aí, a sua golpe interna, né? E através desse método, como o caso aqui, né, do Vijaya. Ele sempre foi, já estava num ponto muito avançado, Vijaya Kumara, e ele começa a revelar para ele, né, quem ele é.
coisa toda. Isso tem também nos. Esqueci o nome, mas são seis, são umas dúvidas, é um livreto, né, um livro pequeno, e o Gurudeva fala sobre esses temas, inclusive na Índia tem muito debate sobre isso, são seis tratados, uma coisa assim, eu não me lembro agora do nome, depois eu passo para você se você quiser, que ele fala desses temas recorrentes que causavam muito polêmica, né, em próprio Vrindavan, né? Tem gente que pensa aí de um jeito, inclusive alguns babadis lá em Vrindavan meio que brigaram com o Gurudeva, porque ele era muito forte, né, falando sobre esses temas, ele refutava fortemente essas coisas, né, essas concepções. Então, não sei se respondeu a pergunta, não sei se, Sim, muito obrigado. se quiser depois eu passo, eu vou ver o número, o nome do livro que ele fala desse. Se não me engano, são seis tratados polêmicos. Então, inclusive esse Muito, negócio de Diva Goswami fala sobre isso. tem interesse, Bem sim, legal. obrigado. Então, assim, ele está mostrando para ele a idade que ele tem como menina, que é o Quechora, né, de 10 a 15, ou desculpa, de 10 a 16 anos. Então ele continua aqui. As Vrajalalanas não têm as três idades anteriores, né, que é a Baalia, de 0 a 5, Palganda, de 5 a 10, e Vrida, que elas não se tornam adultas, né? E elas não têm essa idade. Essas meninas meio que se estabelecem nessa idade. No mundo espiritual tudo é possível. Então, em Spragostas, em algumas sessões de Vraja, elas podem ter outra idade também, né? Enfim, é um tema um pouco mais complexo, né? Ok, meu amigo? Assim. Então, né, você deve nutrir a identificação espiritual de ser uma Kishori, né? Nitya Kishori, eternamente adolescente. Nitya Kishori. Tem uma música que fala assim, né? Kishora Kishori. Às vezes, Radha Krishna chamado de Kishora Kishori, Kishori Kishora. Eles são ambos adolescentes. A vida assim, por favor, me explique agora sobre o nome, né? Seu nome original. Meu nome original, na verdade. Eu já recebi o nome do meu Swarupa, mas ainda assim, por favor, dê-me instruções firmes a respeito disso. Goswami, após ouvir sobre o serviço de várias damas de Vraja, a sua tendência ao servir foi despertada. De acordo com a tendência natural do seu serviço, você é uma serva de Radhika Sakhi. O nome que essa serva, o nome dessa serva é o seu nome. O seu Gurudeva deu seu nome após examinar a sua inclinação, ou seu ruti, o seu gosto. Esse nome é considerado seu Nitya Nama, ou seja, seu nome eterno. Então sempre foi seu nome, né? Não foi inventado. Não é esse nome que a gente recebe, né? Priyarupada, Pererel. Seu nome de Sadaka, né? Caso se considere um Sadaka. Você se deleitará por este nome entre todas as Vraja Gopis. Vijaya fala assim, Prabhu, agora, por favor, fale-me sobre Rupa, a minha forma eterna. Ó, de novo, eterna. Goswami, a sua identidade transcendental é que você é uma Kishori belíssima, que significa
que o seu Sri Gurudeva definiu o seu Siddha Swarupa de acordo com a sua inclinação e gosto. Como é que uma serva de Srimatradika tem ter sido dotada com uma forma divina pode prestar serviço a ela? Então, eu me lembro que meu Gurudeva, ele ela tem ainda, né? Que é um discípulo negro, né? E ele é bonito, alto. Ele falou assim, não é observação, não é um comentário racista, né? Já falou isso para outras pessoas, algumas coisas. Falou assim, você tem uma forma dourada, belíssima, você não é essa forma feia, né? Que na verdade todo mundo aqui, o mais belo, não é bonito aqui, né? Porque já que não é a nossa forma espiritual. E ele falou assim que ele tinha uma forma dourada, de uma moça dourada. Eu me lembrei agora, falando disso aqui, que serve a uma serva de Radharani. Aí Vijaya fala, por favor, consolide minha fé a respeito de Yuta, do grupo. Você lembra que a gente falou que está todo mundo sob a tutela de outrem. Então, mesmo no mundo transcendental, só que a gente está sob a tutela, sob a guia de alguém, só que é a guia correta, né? Então, Goswami fala assim, Srimati Radhika, a própria Srimati Radhika é a Yuteshwari, ou seja, é líder dos grupos, na verdade, todos os grupos, ela é líder móvel. E você tem que viver como uma atendente num grupo das de Radharani, né? 8 principais saquis, né? As ashas saquis. Seu Gurudeva colocou sob a tutela de Srimati Lalita. Então, agora, você deve ter um serviço amoroso e o texto de Srimati Radhika e Lilamaya Shri Krishna sob a guia, sob as ordens de Sri Lalita. Então, a gente sabe que Radharani tem essas 8 principais Saki, Ashta Saki, e diz que o Gurudeva dele colocou ele sob a tutela de Srimati Lalita. Inclusive, Bhaktivinoda Thakur, ele fala que ele também estava sob a tutela de Srimati Lalita, que ele é uma serva, chama, Bhaktivinoda Thakur chama Kamala Manjari, Kamala quer dizer uma flor de lótus, e que essa Kamala Manjari, ela atua nos passatempos principais, né, de meio-dia, no Radhakunda, e tem um vestido X e tal, pererel, ele dá as descrições do corpo dele transcendental e está sob a tutela de Lalita. Até o Kundya dele descreve com detalhes. Uns dizem que ele também Radharani, ele tem uma Kamala Lila, uma flor de lótus que ela gira. Kamala Lila seria mais ou menos uma flor de lótus brincalhona, né? E que ela gira na mão, ela fica usando às vezes essa flor de lótus. Uns dizem que outra forma dela, Bhaktivinoda Thakur é na forma dessa Kamala Lila, mas não sei exatamente. E essa flor, quando Shrimati Radharani gira, Krishna fica todinho, fica encantado, só com girar dessa flor. Ele fica todinho. Vijay, Prabhu, que tipo de sadhakas se tornam seguidores nos grupos de Uteshwara, tais como Sri Chandravali? Então ele fala, poxa vida, e quem é que aspira, né? Quem é que tá? Porque tem um grupo rival, Chandravali rival, entre aspas, e sempre alguém disso aí, né? Como é que isso acontece? E Goswami fala assim, um intenso desejo de ser uma atendente de uma Uteshwari desperta no coração de uma pessoa após ela acumular muita boa fortuna, Sukriti, por muitos nascimentos.
Então, somente os mais afortunados sadhakas têm acesso ao yuta de Srimati Radhika, né? Tu vê que no diálogo, na fala, parece que você pode optar ou não. Por isso que às vezes confunde. Parece que você pode, não, se eu adorar a rainha de Dwaraka, eu vou para lá. Se eu fizer isso, eu vou para cá. Então parece que tem isso, né? Mas, se a gente analisar mais profundo, a gente vê que não é isso. A própria tendência vai empurrar você. Assim como os próprios gunas empurram a gente aqui, a gente pensa que é livre para fazer, né? O guna original, ele vai empurrar você a uma tendência X. Fala, Prabhu. Aí eu lembrei, quando tu falou isso, lembrei daquele passatempo que tem um devoto que ele foi visitar Mathura e, e lá ele conheceu uns outros devotos, daí ele recebeu uma tatuagem e tal, e aí nisso ele a, se entende, né, que ele foi iniciado pelo grupo de Chandravali. E daí ele deixa de sentir aquele bhava, né, relacionado a Srimati Radharani, depois desse contato. Então, nesse passatempo não dá essa impressão de que é possível mudar? Todos eles falam, tem vários, no discurso, vários dizem que pode mudar, assim. Não, eles não dizem, eles dizem que é, se você fizer o sadhana X, poderia não mudar, né? Poderia definir o que você é. Mas se lembra que depois ele toma uma bronca, eu não, sei, eu não lembro exatamente, mas quando chega, alguém dá uma bronca nele, porque ele passou, ele botava um selo, né? De que ele tinha passado numa dessas meninas, né? No, no, no local dessas meninas. Ele toma maior bronca. Eu não me lembro qual foi do guru dele, e refuta ele, né? Porém, é, que eu me lembre, eles não dão o Siddhanta total ali. Eles não falam, ó, ele agora se tornou isso, ele agora se tornou aquilo. Eu não me lembro. Quando eu li isso, foi faz muito tempo também, foi só uma passagem, não sei se você se lembra disso, mas eles não falam, agora que ele passou ali, ele se tornou aquilo ali. Pelo que eu vi, essa lila é justamente para afirmar a nossa fé naquele grupo X, né? Que você não deve procurar outra coisa. Digamos, se seu guru ele falou que você é aquilo, você não vai procurar outra coisa. Vou procurar aquilo, aqui. Não, eu sou aquilo ali. Eu sou aquilo. O Gurudev sempre falava, vocês têm que falar, vocês têm que repetir, né? Você é uma palhadácia, você é uma palhadácia, né? Ou seja, uma serva palhadácia de Radharani, porque acontecem muitos desvios filosóficos, né? Inclusive, mais ainda na Índia. E tinha essa coisa desses babadis, óbvio, não são todos, que eles davam o, o corpo dele, né, transcendental. E muitos eram façantes, eles inventavam. Ele, como é que ele dava? Ele falava Pakura Babadi. Ele até fazia uma coisa jocosa sobre isso, que você vai no fulano X, esse fulano X, sem te preparar, diz que você é, sei lá, uma menina, com tal, ele dava um tipo esse cadastro baba. E muitas pessoas que a gente viu, elas deram uma pirada, né, porque elas não estavam preparadas a isso. Então, que eu saiba, essa lila é para reforçar o nosso esforço, reforçar nosso esforço em seguir aquilo ali, não ficar procurando aqui, acolá, eu sou daqui, eu sou dacolá, né? Não se contaminar, digamos assim, né? Se tornar impuro com concepções diferentes. Pelo menos é o que eu entendi. E esse sadaka, quando ele leva esse selo ali né, diz que quando você passa nesse lugar, você leva um selo dizendo que você passou por ali. Ele foi criticado. Não sei o que lá, por que você faz isso, não sei o que lá. Porque parece, eu não me lembro se fala isso, que diz que ele é servo de Madhya Radhika. Não me lembro. Eu me lembro só dessa passagem que ele passa ali
toma essa marca e depois a pessoa lá, o guru dele, eu nem me lembro exatamente, acho que nem fala o nome dele, nem quem fala que briga com ele. Se você puder até me passar esse. Eu não me lembro de que eu li isso. A gente lê tanta coisa. Sim, eu vou Você buscar, lembra? Aí você não, eu não me fala. lembro também os detalhes, mas eu vou perguntar para o Maharaj Puri, que eu lembro que ter conversado essa história com o Maharaj Puri. Eu creio que ele leu para mim isso aí. Eu vou perguntar a ele. Ah, é? Obrigado. Nada. Porque isso é legal, porque várias. O Gurudeva ele fala, não adore as Mahishis, que seja do Arca, senão você vai para lá. Você vai virar uma Mahishi. Mas você não vai virar uma Mahishi, né? Isso que às vezes é complicado, como ele falou aqui próprio Diva Goswami. Diva Goswami escreve uma coisa, aí a pessoa, poxa, mas escreveu uma coisa, depois escreve outra. Shila Prabhupada escreve uma coisa, escreve outra, fica confuso, né? Mas como ele, desculpa, como ele mesmo diz, tem vários discípulos de vários, estão em vários estágios. Então, às vezes fala para uma pessoa, fala para outra. Eu até, acho, eu contei aqui que Shila Gurudeva ele foi numa daquelas ilhas, eu não me lembro, ali perto da Índia, por ali, não me lembro agora, sei lá. E ele visitava, tinha uma moça, uma discípula dele, chamava, se eu não me engano, Janaki Devidasi. Janaki a gente sabe que é o nome de Sita, a esposa de Rama. E quando ele ia para lá, né, ele só falava passatempo de Rama. Só Ramalila, Ramalila. Diz que ela chorava, ela ficava na frente, chorava, chorava. Ele ria. E ele falou para ela, olha, você é o seu Swarupa nessa forma, você é uma discípula, você é uma forma de Sri Rama, Sita. Quando você vir Radha e Krishna, falou para ela, você tem que ver Sita e Rama, né? Porque diz que aquela era a forma dela, né? Então ele falou aquilo para ela ali, né? Alguém de repente podia ouvir, pô, então quando eu ver ali, né? Aí ele fala para outra pessoa também, mas você, quando vê Sita e Rama, você tem que ver Radha e Krishna, né? Então são instruções diferentes para pessoas diferentes, né? A gente tem as cartas de Srila Prabhupada também. Às vezes parece contraditório, fala, pô, Prabhupada aqui manda eu largar tudo. Aí outra pessoa fala, ó, fica aqui, né, você está casado, você trabalha, não faz isso, não faz isso. Então, cada instrução é para uma pessoa, né? O Gurudev ele falava também que hoje, isso aqui é verdade, amanhã pode já não ser mais para você. Isso aqui, de repente, não lhe serve mais. Teve um discípulo também que era rico, acho que inglês, um discípulo inglês, e queria abandonar tudo. Aí o Gurudev fala, não, não, você tem que se tornar meu sócio. Né? Ele viu que não ia dar certo aquilo ali. Não, você tem que se tornar meu sócio no seu negócio. Eu serei seu sócio do seu negócio. Né? Então é cada um, né? Então isso realmente mais fica confuso, né? Você lê uma coisa, daqui a pouco lê outra. Esse negócio de vir do mundo espiritual para o Pada, fala que vocês vão voltar, que vocês escolheram. Mas é interessante que por isso que precisa Guru, Shastra e Vaishnava. Esse triângulo, Guru, Shastra e Vaishnava. Tem que ter em consonância com esses três. Né? Um guru, em geral, explica, um guru mesmo, ele explica o outro guru, e vai ter um momento que outro guru vai vir e vai explicar o seu guru, e vai ter outro guru, e assim, sempre eles vão explicando. Isso não é uma coisa infinita. Sempre vão falar alguma coisa que a gente não entende, entendeu? E ver também todo o Guru Parampará, o que é que o Guru Parampará, ele fala sobre isso, né? Tem tempo, lugar e circunstância. Mas parece mesmo, confunde. Ok. Ele falou do intenso desejo de ser somente muitos acumulando sucrilhos.
Então, somente os mais afortunados sadakas têm acesso ao Yuta de Srimateranika. Os esforços de Sri Jandavali e outras Yuteshas, outras líderes de grupos, são simplesmente para aumentar a lila. E é somente para nutrir o rasa transcendental de Sri Sri Radhamadava que outras líderes de grupo aceitaram o humor de uma oponente. De fato, Srimati Radhika é a única Yuteshwari, né? Então, tem pessoas que têm essa natureza, o eu, né, dela, de ser oponente para aumentar o amor de Srimati Radhika, né? Então, não é que todo mundo é golpe, imagina, só tem golpe aqui, todo mundo só tem golpe. Tem pessoas que são amigas de Krishna, servas de Krishna, né? Tudo tem seu lugar. Os passatempos variados de Krishna são plenos de abhimana, ou seja, de autoconcepções espirituais. Aqueles que têm um serviço particular a Krishna em seus passatempos identificam-se como sendo perfeitamente adequados para tal serviço. Vijay. Agora, eu desejaria me tornar resoluto aí vai a respeito das qualidades dos gunas. Gunas transcendentais, né? Claro. Goswami. Você é muito habilidoso em vários tipos de habilidades refinadas requeridas para seu serviço designado. Você necessita dessas qualidades adequadas e roupas a fim de servir perfeitamente. E seu Gurudeva já falou sobre isso. Então, agora, por favor, fale-me sobre Anya, ou seja, ordens específicas. Goswami, olha, existem dois tipos dessas ordens, Nitya e Naimittika. O seu Nitya, seu serviço eterno, Nitya Anya, é qualquer serviço que sua Sakhi, com muita compaixão, concedeu a você a respeito da sua seva durante a Ashtakaliya Lila. E você tem que continuar a servir regularmente nessa hora particular, sem nenhuma negligência. A parte disso, de tempos em tempos, ela pode dar a você outros serviços quando surgir a necessidade. E isto é chamado de Naimittika, ordens circunstanciais. Você deve servir a esses serviços com a maior das diligências. Ou seja, tem um serviço específico que tem, porém, pode ser uma ocasião que a sua líder mande fazer outra coisa, né? Digamos, você só faz guirlanda, 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 mas um dia fala, olha, você tem que cozinhar para isso, isso. Aí ela vai cozinhar. Vidya fala assim, e o que é vasta residência? Residir em Vraja eternamente, isso se chama vasta. Você deve identificar, não, perceber a sua identidade como uma gopi que nasceu na casa de algum gopa, né, algum vaqueiro, em uma das vilas de Vraja. E você deve sempre estar casado com um gopa, né, de outra vila de Vraja. Contudo, o docíssimo som da flautinha Murali de Krishna cativou-a. As saquis confidenciais de Srimati Radhika pegaram você e o colocaram sob sua guia e apontaram um lugar da residência para você num cutira belíssimo, né? Num bosque às margens do Radhakunda. A residência que você percebeu internamente pela sua identidade espiritual intrínseca é seu verdadeiro Vasa, seu Parakya Bhava. Na verdade, é seu Nitya Siddha Bhava, seu sentimento constante. Eterno. Vijaya.
Diga, Vassana. Alô? Você levantou a mão, Vassana? Acho que foi sem querer, então, né? Estou vendo a sua mão De levantada boa, ele aí. foi sem querer, desculpa. Sem problema. E Vidyatma, bondosamente, dê mais detalhes específicos sobre minha seva, sobre meu serviço. Goswami disse que você é uma serva de Matradika, e seu serviço eterno é servir amorosamente a ela. No inglês é um tanto quanto redundante, né? Eles fazem muito isso. Alguma vez, devido à necessidade, ela, Radharani, aqui no caso, pode mandá-la ficar sozinha com Shri Krishna, num lugar solitário. E nessa hora, Krishna pode expressar algum desejo de usufruir com você. Contudo, você nunca deve concordar com essa proposta. Você é uma dasi, uma serva de Srimati Radhika. Você nunca deve servir Krishna de forma independente, né, para o seu prazer, sem a permissão de Srimati Radhika. Você tem apego amoroso tanto para Radha quanto para Krishna de forma igual, né? Mas ainda assim você deve manter uma avidez maior pelo serviço a ela, né? A Radharani, maior do que de Krishna. Esse é o significado de seva. Sua seva é cuidar do conforto e prazer de Srimati Radhika em todos os horários, todos os 8 horários dessa Kaliya Lila. Srila Raghunatha Dasa Goswami apresentou ah, ah, o esquema, né, do seu serviço no Sri Vilapa Kusumanjali, baseado no tratado de Sri Swarupa Damodara. E Vijaya fala assim, estou vendo ela aqui. Vijaya fala, como é que o Parakasta Shwasa, ou seja, os sentimentos mais elevados, né, e a própria respiração do aspirante podem ser determinados? Goswami diz que Srila Raghunatha Goswami explicou para a casta nos seguintes 2 versos do Vilasa Kusumanjali, que é belíssimo, por sinal. Tradução do verso. Ha Varoro Radhe. Varoro é aquela que tem as coxas muito bonitas, né? Ó Varoro Radhe. Eu estou passando meus dias em grande aflição, mantendo a expectativa mais elevada de alcançar o oceano de néctar. Agora, por favor, conceda-me sua bondade a mim, porque se você não assim o fizer, qual é o uso da minha vida, da minha residência em Vraja, ou mesmo o meu serviço a Krishna? Tudo isso será completamente em vão. E o outro verso. Ha Gokula Chandra, Ha Krishna, né? Ó Krishna, ó Gokula Chandra. Ó Krishna com um sorriso, e a lótus, essa fato de lótus jubilantes. Ó, você cujo coração é macio e está derretendo, querendo conceder toda a misericórdia a todos. Bondosamente, leve aonde a sua amável Srimati Radhika está e leve onde você vai se encontrar com Srimati Radhika e brincar com ela eternamente. E permita-me servi-lo de forma amorosa nesse serviço confidencial de ambos. Então, a gente vai continuar na próxima, que ainda falta alguma coisa, são 7h36, e depois ele vai começar a explicar mais, né? Então, a gente acabou aqui explicando os sentimentos que são a própria vida e alma
da moça, né? Então, no primeiro verso, ele diz que sem o seu serviço, né, o que equivale tudo isso? Radha Bhajani Adi Atima Hive Krishna Bhajana Tava Akarana Gela. Essa música de Bhaktivinoda Thakur, ele fala que sem servir a Radharani, qual é o propósito de servir a Krishna? Mais ou menos que ele fala isso, né? Não tem muito sentido. Tem que servir a Radharani para servir a Krishna. Então, esse é o tempero do Gaudiya Vaishnava, né? Ele nem quer servir essas meninas, nem querem servir a Krishna diretamente. Elas querem servir a alguém que serve, quem realmente serve Krishna, dasa, dasa no dasa. Ou seja, servir a alguém que serve, é, alguém que serve Krishna, que é Radharani. Quem serve mesmo Radharani, como ela falou, Radharani é a única, e o Teshwari é a única líder mesmo de todos os grupos. Então, tem as meninas que servem Radharani, que serve a Krishna. Então, o desejo do sadhaka é o que? Servir, né? Se tornar uma moça, se for moça, claro, que serve essa menina, que serve Radharani, que realmente serve Krishna, né? Não dassa, dassa, não dassa, né? Ser essa menina, serve essa outra menina, que serve Radharani, serve Krishna. Servo do servo do servo, né? É bem específico o Gaudiya Vaishnavismo. É óbvio que nesse rolo tem vários outros seres, né? A teia, a rede do guru é imensa, então quando ele joga essa rede, vem vários tipos de peixes, como é o caso daquela moça que era devotada, né? O Swarupa dela está em relação a Rama Lila. Então o guru, ele pode instruir, na verdade, todas as outras raças. Então é isso, vamos parando por aqui. Se Deus quiser, continuaremos na segunda-feira. Neida Ji, Radhe, Vasana Ji, Radhe, Prabhu, Muito obrigado, Prabhu. Radhe. Eu que agradeço. Gratidão. Radhe, boa semana. Radhe, igualmente. Boa semana. Radhe, Haribo. Dia. Haribo. De volta.